Olá a todos, seguindo em frente aqui com o nosso de Kitzur Haruch, a gente chega agora na Lacha Dalet. Fala o Kitzur Haruch, Kol Ochalim Mitztarfim Lekazait. Vimos nas alachot anteriores que para que a pessoa faça a brachá posterior da comida, ele tem que comer pelo menos a quantidade de um kazait. Agora, caso a pessoa coma alguns alimentos diferentes, eles se juntam para chegar no valor de kazait. Ou seja, se eu estou comendo batata e cenoura, diversos legumes, cuja brachá acharoná é boré nefashot rabot, por exemplo, eu comi um pouquinho de cada um. Se no total eu comi a quantidade de um kazait, eu faço brachá acharoná. Eu não preciso comer essa quantidade de cada alimento e alimento. Vim achal kachatzi zait midavar shmevarchim acharav boré nefashot rabot. Vekachatzi zait midavar shmevarchim alav brachá mein shalosh, ou afilu kachatzi zait pat mevarech lacharem boré nefashot. Agora, o que acontece? Eu estou comendo alimentos cuja brachá haroná não é a mesma. Se eu estou comendo alimentos, por exemplo, um arroz e feijão e frango, que a brachá haroná é boré nefashot rabot, e estou comendo também alguma coisa que é mezonot, algum biscoito, algo do tipo, cuja brachá é mezonot. O que eu faço nessa situação? Se eu comi metade de um zait de um deles e metade de um zait do outro, ou seja, no total eu comi um kazait, só que metade de cada um deles, eu faço a brachá de boré nefashot rabot, que é uma brachá mais geral e menos específica. Então, aqui nesse caso, eu vou fazer a brachá de boré nefashot para tudo que eu comi. Venireli, e conclui, baseado nessa ideia, o Kitzur Haruch, deu adini machal kachatzi zait miperot mevarchim lacharem ala etz, vekachatzi zait min mevarchim lacharav ala michya, ou kachatzi zait pat, deashten kan shum min shabrachá haron shel boré nefashot, mikom makom mevarech lacharem boré nefashot. Assim também, o que acontece, fala o Kitzur Haruch, se eu comi frutas, que a brachá deles é ala etz e al preetz, por exemplo, frutas das 7 espécies, se eu comi uva ou figo, e eu comi também coisas que a brachá é mezonot, e a brachá haroná é ala michya. A priori, a brachá de ala etz vel preetz, ala michya, val kalkalá, é uma brachá diferente de boré nefashot rabot. Elas são uma brachá meio que um resumo do Birkat Hamazon, que é feito para essas 7 espécies especiais de Eretz Israel, e para alimentos cuja brachá é mezonot, que também são parecidas com o pão, também sustentam mais. Então a brachá haroná não é o Birkat Hamazon completo, é um resumo do Birkat Hamazon. Ele chega a ser um resumo de Birkat Hamazon, a ponto de que se a pessoa se confundiu e depois de comer pão, em vez de fazer Birkat Hamazon, ele fez ala michya, não precisa mais fazer Birkat Hamazon, é válido no lugar de Birkat Hamazon. Porém, fala o Kitzur Haruch, se a pessoa comeu metade de um zait de frutas que tem que fazer a leite preto, como uva, e metade de um zait de alimentos que é mezonot, que a brachá é la michya, vai calcalar, mesmo assim, a brachá haroná, já que não tem a quantidade mínima de cada um deles, a brachá haroná vai ser boré nefashot, assim também o Ben Ish Chai e o Kaf HaChaim trazem. מכל מקום, ואם אכל כחצי זית ומין שמברכים לאחריו על המחיה וכחצי זית פת, מברך לאחריהם על המחיה. Agora, caso a pessoa tenha comido algo mezonot, que a brachá haroná é a michya, e metade de um kazait de pão, por exemplo, que a brachá é o Birkat Hamazon, esses dois se juntam para o ala michya, já que a ala michya, que é mezonot, e o amotzi, eles são muito parecidos, os dois têm a mesma ideia, os dois são o mesmo tipo de comida, então aqui a brachá haroná vai ser ala michya. Não Birkat Hamazon, porque ele não comeu um kazait inteiro de pão, mas sim, ala michya val kalkalá, como é feito para alimentos que são mezonot. Ushtiai machilá en mitztarfim, isso que a gente disse, que dois alimentos se juntam, se unem para chegar na quantidade obrigatória de fazer a brachá haroná, são dois tipos de comidas ou dois tipos de bebidas, mas se a pessoa beber um pouco e comer um pouco, eles não se juntam, cada um tem uma medida diferente, como a gente disse, a medida para alimentos é kazait, a medida para bebidas é revit, são medidas diferentes, eles não se juntam para fazer brachá haroná. הלכה ה' אכל כחצי זית ושעה וחזר ואכל כחצי זית אם מתחילת האכילה הראשונה עד סוף האכילה לא היה זמן יותר כי אם כדי אכילת פרס מצטרפים שתי אכילות מברך ברכה אחרונה אבל אם שעה יותר מצטרפים. Outra condição para que a pessoa faça Birkat Hamazon, além do fato de que a pessoa tem que comer uma quantidade mínima de kazait, é que a pessoa come esse kazait num tempo mínimo, chamado na Gemara de Kedei Achilat Pras. Pras é metade de um pão do costume da época. Esse é o tempo que leva para comer esse pão, é o tempo em que a pessoa tem que comer o alimento de uma vez só para poder fazer brachá haroná.
Quanto a isso exatamente, essa halakha é muito válida, a gente encontra ela bastante com relação à noite do Seder de Pesach. Na noite do Seder de Pesach, para cumprir a mitzvah de matzah, deve-se comer também a matzah em um tempo mínimo, deve-se comer isso rápido, na quantidade de tempo de Chdei Achilat Praz. Agora, tem muitas discussões quanto a isso exatamente, vai de 3 a 9 minutos mais ou menos, tem algumas opiniões, então o ideal é que a pessoa coma essa quantidade num tempo mínimo, 3, 4 minutos. Então, se a pessoa sentou para comer, pelo menos no começo da refeição, a primeira vez que ele vai comer alguma coisa, comer isso em torno de 3, 4 minutos para poder fazer Brachá Achroná. Mas se a pessoa comeu um pedacinho e depois de algum tempo comeu mais um pedacinho e passaram mais de 3, 4 minutos entre o começo da alimentação e o fim, e não tem a quantidade de um kazait em 3 minutos, não se faz Brachá Achroná. O bestiá, filo chapa, rodmizan, stafim, isso com relação à comida, que é normal comer de pouquinho em pouquinho. Mas bebida, que geralmente a pessoa bebe bastante de uma vez só, então só se faz brachá achroná quando a pessoa tomar realmente uma quantidade de bebida rápido. Ou seja, tomar um gole grande de água, que tenha pelo menos rov revit, em torno de 45 ml, aí ele vai poder fazer brachá achroná, mas se não, não. על החבב, שתה משקה חמה במעט מעט, כגון תה וקפה, כיוון שאינו שותה פעם אחת כשיעור, אף על פי שדרך שתייתה בכך, מכל מקום מצטרפים ואין מברך ברכה אחרונה. Baseado na halakha anterior, que o Teu Hanur falou, que quando você bebe, que líquidos não se juntam, ou seja, se a pessoa tomou um golinho de água, mais um golinho, mesmo que foi um logo depois do outro, já que não foi de uma vez só, não se faz brachá achroná, fala que o Teu Hanur, o que acontece quando a pessoa está tomando um líquido quente, ou também pode ser um líquido muito frio. Se a pessoa está tomando um chá ou café, não se costuma beber de uma vez só, se bebe de golinhos em golinhos. Então, levanta o que a opção de que, talvez, já que esse é o modo que se costuma beber esse líquido, então talvez isso sim se junte. Mesmo que a pessoa tomou de golinho em golinho, ele precisa fazer brachá achroná. Fala o que aqui que não. Por quê? Porque mesmo que esse é o modo específico de beber esses líquidos, a gente tem uma halakha especial para alimentos sólidos e uma halakha especial para líquidos. Por isso, em casos de líquidos, mesmo que o costume seja beber de pouquinho em pouquinho, não se faz brachá achroná, a não ser que a pessoa tenha tomado uma grande quantidade de uma vez só. Outros posquim dizem que não, que já que o normal para esses líquidos é beber de pouquinho em pouquinho, então ele tem o mesmo din de comida, que se eu beber a quantidade de um revit em 3, 4 minutos, eu faço brachá achroná. Para sair da dúvida nessa situação, é bom a pessoa tomar um pouco de água também, além dessa bebida, ou tem quem costuma deixar, assim conta o Roshon Zamonor fazia, que ele deixava o finzinho, enquanto a bebida vai esfriando, ele vai tomando de pouquinho em pouquinho, mas o fim ele deixava esfriar para tomar um gole grande no fim da bebida, e ele com certeza vai poder fazer brachá achroná. Então aqui realmente a pessoa deve tomar cuidado com isso. Quando beber uma bebida muito quente, deve tomar cuidado para tomar uma grande quantidade de uma vez só, obviamente não quente para não se queimar, isso não é considerado que a pessoa está bebendo. Então ou beber um líquido à parte, uma água a mais, ou o finzinho pelo menos deixar esfriar um pouco para tomar de uma vez só e poder fazer normalmente brachá achroná.